fazer apresentações natalinas e tudo mais. E hoje quero falar com vocês um pouquinho a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Seja muito bem-vindo cada um de vocês que é nosso convidado também. Que Deus abençoe grandemente cada um dos aniversariantes da semana. Estamos alegres porque estamos em Cristo. Amém? Aleluia! Muitos já foram viajar, alguns já até voltaram de viagem, outros estão se preparando para sair. Caxiense, graças a Deus, é um povo que gosta muito de se alegrar, de ser feliz e gosta de sair de férias, passear. Glória a Deus, já aproveite, Deus te abençoe mesmo. Vai ser um tempo muito precioso para você. Amém. Mas se você ainda estiver aqui em Caxias semana que vem, eu quero te convidar de uma forma muito especial para o próximo culto, porque nós vamos estar falando princípios a respeito do ano de 2025, formas para ajudar você nos seus sonhos, nas suas metas para o ano, a entender e discernir aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, na sua fé, na sua célula e também na palavra de Deus, na oração e tantas outras coisas. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Jesus e quer você acredite ou não que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor e Salvador. Aleluia. De alguma forma você não pode negar que Jesus com certeza é, do ponto de vista humano, o ser humano mais espetacular que já pisou os pés nessa terra. Amém. E sabe, os judeus e os muçulmanos, eles divergem em tudo e mais um pouco, mas esses dias eu achei muito engraçado que na internet eles estavam discutindo para ver se Jesus tinha sido um árabe ou um judeu. Jesus, até isso, porque jamais houve um ser humano tão incrível como Jesus Cristo. Até aquele psiquiatra conhecido, talvez um dos mais famosos do mundo, Augusto Cury, escreveu 4 ou 5 livros só para falar sobre a inteligência de Jesus. E ele dizendo que independente da pessoa ser cristão ou não havia como negar que Jesus era o personagem principal da história da humanidade. Se existissem, só Deus sabe, seres aí além do planeta Terra, existem, anjos, demônios, Deus, enfim, mas aliens, que a galera fala, com certeza eles procurassem, não com certeza que existem, tá? Mas eles procurassem um ser humano para ser o mais notado, com certeza eles chegariam na pessoa de Jesus, porque não há, e não houve, não haverá alguém mais espetacular. Só que ele ser o humano mais sensacional que já existiu, não é nem a metade da história. E quando nós lemos a Bíblia, quando você pega o Evangelho segundo escreveu Mateus, quando você pega o Evangelho segundo escreveu Lucas, você tem um ponto de vista relatando Jesus como um ser humano, sim, um ser humano predito, profetizado, mas um ser humano. Agora, quando você pega o Evangelho de João, ele já começa relatando da origem sobrenatural. E ele já começa relatando que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que interessante, porque o nosso Jesus, Ele não é apenas parte da criação, Ele também é Criador. Jesus, cada vez que há uma manifestação da pessoa de Deus, de alguma forma verbal, você pode saber que lá está Cristo. Ele é se manifestar. E quando houve o haja luz, lá estava Jesus. Quando houve a criação, lá estava Jesus. Lá estava Jesus. E nós vimos que o plano de morrer na cruz, ele foi arquitetado muito antes do ser humano ser criado, antes do próprio planeta Terra ser criado. Jesus não é simplesmente o filho de Maria. Como veremos, ele é Deus. Amém? Amém. E uma coisa que também ninguém pode negar é que Jesus é a pessoa que mudou a história. Quando estudamos a história, nós estudamos inclusive antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus mudou completamente os rumos da humanidade, porque o seu pensamento era diferenciado, o seu coração era diferenciado, o seu discurso era diferenciado. Sem dúvida nenhuma, Ele é o Verbo que se fez carne. Amém? Meu Deus do céu. A vida de Jesus e a vinda de Jesus
como nós já falamos aqui, ela não foi um plano B, ela foi necessária para que Cristo se manifestasse. E sabe, a Bíblia, ela é recheada de profecias. Na verdade, a Deus aprove trabalhar dessa forma, que a nossa salvação ela se concentrasse na pessoa de Jesus Cristo. Aprove que toda a Bíblia fosse uma grande seta que aponta para a mesma direção, que é Jesus Cristo. Sabe, quando nós tentamos denominar isso que somos e vivemos, nós falamos cristãos, porque cada vez que você, se você não fez a sua leitura, eu convido você a fazer. Quando você pega a sua Bíblia na mão, é como se você entrasse num diálogo com Jesus. Porque se você não fez isso, faça por favor. Leia cada versículo procurando Jesus nele. Amém. Porque a Bíblia é uma grande seta que aponta para o mesmo lugar. E esse lugar, essa pessoa é Jesus Cristo. Amém. A sua fé precisa ser cristocêntrica. As pessoas às vezes se perdem um pouquinho nas curvas e começam a pensar numa fé antropocêntrica. O que é isso? É a fé firmada no homem e na necessidade do homem. Mas a fé precisa ser cristocêntrica, ela precisa ser focada em Cristo. Porque deixa eu te contar uma coisa, se você não sabe ainda. Se você for viver focado em você, você vai ser triste. Se você viver focado em você, você não vai se sentir completo. Se você viver focado em resolver os seus problemas, você não vai se sentir resolvido na vida. Porque nós fomos criados e nós precisamos dar glória ao nosso Criador. Amém. E quando você para de viver uma vida focada em resolver os seus e resolver os seus problemas e começa a pensar em viver uma vida para a glória de Jesus Cristo, você começa a encontrar sentido. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E nós, como suas criaturas, nós encontramos a felicidade em agradar o coração dele. Amém. Nós encontramos a paz em agradar. É preciso ser dito, eu sei que pode ser repetitivo a você que já tem 10 anos de caminhada, mas é preciso ser dito. Verdade. Nós precisamos ler a Bíblia para a glória de Cristo. Nós precisamos cuidar bem da nossa esposa, dos nossos filhos, para a glória de Cristo, trabalhar para a glória de Cristo. Experimenta viver assim, você vai descobrir a tal da felicidade. Amém. Para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque tantas vezes nós nos perdemos que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque nós buscamos uma felicidade achando que ela se encontra na próxima esquina, seja uma esquina chamada formatura, uma esquina chamada casamento, uma esquina chamada sexo, uma esquina chamada comida. Nós tentamos e pensamos, quando eu chegar naquela esquina e dobrar a curva, a felicidade me aguarda ali. Só que a felicidade não está em satisfazer a criatura. A felicidade verdadeira está em satisfazer o Criador. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós perdemos o foco de Cristo, tudo se perde junto. A vida é como um grande Natal. Pastor, como assim? Pensa, Natal é o quê? Comemoração do nascimento de Cristo. E o que se vê por aí? Presente, aniversário, festa, comida, qualquer coisa, e pouco Cristo, pouco presente. E a vida é isso, é um grande Natal, onde alguns lembram do principal e os outros estão distraídos com as outras coisas. A vida é como um grande Natal. E a Bíblia, ela é cheia de profecias a respeito da chegada de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, do martírio de Jesus, da ressurreição de Jesus. Isso tudo já aconteceu, agora vem a nossa parte. A imitação fajuta de Jesus. Pastor, como assim imitação fajuta? Porque o anticristo vai vir imitando, muitos vão achar que ele é o Messias, que agora é o Messias. Depois a volta do verdadeiro Jesus, o reino eterno desse Jesus. A Bíblia inteira é um livro sobre Jesus. Amém? Amém. Ok? E hoje, quando nós olhamos para trás e percebemos que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus e muitos naqueles dias não perceberam que ele era o Messias, provavelmente você já se perguntou assim: ok, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, mas como essa galera foi tão tapada que não percebeu que ele era o Messias? Como que eles não viram, como que eles não acreditaram que as profecias estavam se cumprindo? Deixa eu te dizer, a nossa geração está igualzinha.
Pastor, como assim? Essa geração está igualzinha. Porque os sinais que a Bíblia profetizou estão acontecendo, as pessoas não estão percebendo. É verdade. E poderia citar um monte, né? O mundo se esfriaria, haveria guerras, um monte de guerra, etc, etc. Mas tantas outras coisas que parecem nos dar a entender a Bíblia que viriam. Preparação para uma moeda global, preparação para um governo global, certo? E tantas, um idioma global, tantas outras coisas parecem se encaminhar. O próprio espírito do anticristo, a preparação para a vinda do anticristo, profecias que estão se cumprindo em nossos dias. E sabe uma coisa? Tomara que eu esteja errado. Mas quando o anticristo aparecer, me parece que pelo menos a metade da população não vai se ligar que é o anticristo. Você já imaginou que mais do que 4 bilhões de pessoas não vão perceber que é o demônio se manifestando ali através do anticristo? Você já parou para pensar? E a gente fica assim, como que aquela galera não percebeu que era o Messias que tinha chegado? Mas a nossa galera não está percebendo também. Desperta, meu irmão. Desperta e anuncia o Evangelho enquanto nós temos tempo. Amém? Aleluia. As profecias têm se cumprido. Nós vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento, algumas profecias a respeito de Jesus. A primeira delas, Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu pensei ler no passado. Essa eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Gênesis 3,15. Inclusive, compre uma Bíblia se você não tem ainda. Amém? Gênesis 3,15 diz assim: porém, a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante. Se alguém já viu aquele filmezinho, As Crônicas de Nárnia, ou leu um livro, você vai ver que seguidamente eles falam assim: eles são dos filhos de Eva. Eles são dos filhos de Eva, já viu? É uma referência, né, a essa passagem aqui. Ela é chamada de próprio Evangelho. Por quê? Porque é a primeira vez que é diretamente assim mencionada a vinda de Cristo. Ela é mencionada que isso aconteceria. E fala para a serpente, ali já uma representação do gato: olha, vai nascer alguém, está vendo? Você enganou essa Eva aqui. Você conseguiu enganar essa Eva. Mas do ventre de uma mulher vai nascer alguém que você até vai vir no calcanhar, mas ele vai te pisar a cabeça. Tantos anos depois, do ventre de Maria, quem veio? Jesus, do ventre de uma mulher. E por causa de tantos pecados, Jesus aceita o nosso castigo. Ele é pregado na cruz, ali o calcanhar ferido, mas ali mesmo Jesus esmaga a cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Então já estava profetizado em Gênesis capítulo 3. No versículo que mostra, olha que interessante, no capítulo 13, que mostra a queda da humanidade, no mesmo capítulo que mostra a queda da humanidade, mostra a vitória de Cristo. Aleluia! A Bíblia é essa seta. Você precisa agora ler a Bíblia procurando Jesus. Amém. E aí você está lendo a Bíblia do jeito certo. Amém. Se você ainda não leu a Bíblia procurando Jesus, você ainda não leu do jeito certo. Essa é a forma de olhar para a palavra de Deus. Um profeta da Bíblia, que ele é chamado profeta messiânico, que ele conta a respeito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus e de coisas que não aconteceram ainda, é Isaías. Isaías, o profeta messiânico. É muito interessante você pegar alguém que escreveu aproximadamente 780 anos antes de Jesus nascer e conta quase tudo que aconteceu na vida de Jesus. Uau! E Isaías 7,14 nos diz: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o tipo de profecia que não tem como forjar, não tem como inventar. Nunca, jamais alguém havia falado um tipo de coisa assim, que uma mulher virgem tem um filho. Jamais tinha passado. Hoje é fácil falar porque já aconteceu, então é fácil as pessoas citarem, mas jamais tinha passado pela cabeça de alguém que seria possível. Daí vem o profeta e diz: não, Deus vai dar um sinal.
Uma mulher virgem vai ter um filho. Olha, faltou 2 palímetros para internar esse processo no hospício. Esse carinha já estava esperando no manicômio a vaguinha lá. Imagina, como assim? Uma mulher virgem vai ter um filho? Que coisa maluca! As profecias parecem malucas na hora mesmo. Que coisa maluca, como assim? E daí eu te pergunto, a virgem teve um filho ou não? Sim. Você acredita nisso? Sim. Ok, então quer dizer que uma profecia que foi dada ali por volta de 750, 780 anos antes de acontecer e se cumpriu 700 e poucos anos depois, você acredita, certo? Ok. Então você acredita que Isaías era profeta, certo? Sim. E sabia que tem coisas que Isaías profetizou que não aconteceu ainda? Sim. Pois é, mas se você não lê, você está fazendo igual àquela geração. Meu Deus. Entende? Se você nunca leu o livro de Isaías, tem coisas ali que você sabe que já aconteceram e tem coisas que vão acontecer ainda. E você não leu. Pastor, o que é? Vai ler, meu filho. Vai ler, meu amigo. Verdade. Mas o que eu quero te dizer é que as profecias da Bíblia são verdadeiras. Amém. É estranho que às vezes parece que as pessoas elas querem muito um micro resumo postado no Reels do Instagram de um profeta famoso que fale algo que vai acontecer. Mas elas estão preguiçosas de ler a Bíblia, de livros como Isaías, que tem profecias que já se cumpriram e outras que ainda acontecerão. Se era esse o empurrão que te faltava, eu aí. Aleluia. Agora, um pouquinho mais à frente, Miqueias diz até um local onde ele vivia. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz: mas você, Belém, é fraca, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de você sairá para mim aquele que governará Israel. Aleluia. Olha só que interessante, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Quando Miqueias vai profetizar a respeito do nascimento de Jesus, ele fala que ele nasceria lá de Belém, casa do pão, padaria. Ele nasceria de lá. E quando ele diz que nasceria de lá, ele diz: mas esse Messias que vai nascer de lá, a origem dele vem da eternidade. Meu Deus. Mostrando que Jesus não passou a existir no ventre de Maria. Ele já existia muito antes disso. Amém? Olha que coisa, olha que riqueza. O próprio versículo tão famoso que nós lemos e as crianças apresentaram, aliás, apresentaram muito lindo, de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, governo está sobre os seus ombros. O governo já está sobre os ombros de Cristo. O governo não vai ficar. E digo mais, o governo já estava sobre os ombros de Jesus antes dele nascer através de Maria. E o governo continua sobre os ombros de Jesus. A questão é que você pode admitir e reconhecer isso e fazer parte desse reino, ou você pode renegá-lo e aceitar viver pela sua própria sorte e as consequências que isso trará. Meu Deus. Mas o governo já está sobre os ombros dele. Aleluia. Pastor, mas e se eu me recusar a cumprir o propósito dele na minha vida? Ele vai fazer o propósito dele? Ou você se acha a última bolacha de pacote? O propósito dele, o governo já está sobre os ombros dele e ele vai manifestar independente de você ou não. Mas como ele é muito mais querido que eu, ele prefere fazer com você. Amém. Por isso que ele nos chama, por isso que ele nos pede, por isso que ele nos permitiu estar aqui nessa noite sentados ouvindo essa mensagem. Aleluia. Porque ele nos ama e ele prefere fazer nos usando. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Interessante esse príncipe da paz. Porque olha só que interessante. Essa paz, o shalom deles, eles se referiam, eles usavam o shalom para muitas coisas, inclusive quando se cumprimentavam, alguns usavam shalom tov, né? Tov é bom, shalom, paz. A gente poderia traduzir: a tua paz está boa. Mas seria mais ou menos assim: você está em paz. Shalom tov. Você está em paz? Porque para eles a paz era aquela coisa que está bacana, está bem, está direitinho, está encaixado, está tudo certo, está tudo funcionando. E diz que ele é
príncipe da paz. Quando fala isso para um judeu, ele é o príncipe do Shalom. Para eles o Shalom era a coisa mais importante. Eles chegavam a fazer, sabe o quê? Nas portas dos lugares, aquele lugar que você ia entrar, eles desenhavam o Shin, que é tipo um dado. Eles desenhavam assim na porta do lugar para que a pessoa abaixasse a cabeça antes de entrar. Ela dava aquela curvadinha diante da paz, diante do Shalom, para entrar naquele lugar. Então, o Shalom era uma palavra que era o supra-sumo para eles, certo? Era o Shalom, ok. E esse Jesus, quando viria, ele viria ser o príncipe da paz. Ele viria a ser aquele que de fato traria o verdadeiro Shalom. Olha que interessante. E aí quando Jesus vem, ele fala assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Depende da sua tradução da Bíblia, está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou o príncipe da paz. Hã? Porque se o Shalom era para os judeus o sentido de algo completo, em paz, estabelecido, bom, a plenitude, o pleroma, era para os gregos algo completo, algo cheio, algo por todos os lugares ocupados. Era a plenitude. E aí o Jesus judeu, que era o príncipe da paz, ele vem e diz: vou dar a vocês a plenitude. Você está entendendo? Olha que coisa interessante. Porque Jesus não vem para estabelecer uma religião. Jesus não vem para que você, tão somente, apesar de que esse é o grande objetivo, possa dizer assim: ufa, não vou para o inferno, vou para o céu. Mas ele vem para transformar a sua existência, para fazer não apenas uma mudança de mente, mas uma metamorfose de mente. Não apenas uma transformação do jeito de pensar, uma metamorfose da sua essência, de criatura para filho de Deus. Eu não sei se você está pegando a grandeza disso. O que Jesus veio fazer com nós foi nos transformar de criaturas da terra em herdeiros do céu. Amém. Meu Deus do céu. E Ele veio para nos trazer essa paz, esse Shalom. Tanto que enquanto os judeus buscavam encontrar um Shalom, algo completo, enquanto os gregos buscavam alguma plenitude, Jesus veio nos dias dos romanos. E os romanos tinham estabelecido o que eles chamavam a Pax Romana, a paz romana, que era mais ou menos o seguinte: olha, vocês dão todo o dinheiro para a gente, vocês dão tudo que vocês têm para a gente manda em vocês, e se alguém tentar invadir com algum exército, a gente dá um pau neles. Essa era a paz que os romanos ofereciam. Meu Deus. E aí Jesus, ele veio nesse sistema de judeus buscando o Shalom, de gregos buscando uma plenitude, de romanos oferecendo uma paz meio esquisita. E Jesus vem e ele fala, João 14, 27, eu deixo-vos a minha paz. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Você está entendendo? Deixo-lhes a minha paz. Eu não vou como o mundo andar. Não se perturbem em seus corações e não tenham medo. Aleluia. E ele mostra Meu Deus. que a paz que ele dá é uma paz que antagoniza o medo. Antagoniza o medo. Olha que interessante. Que ele nos torna completos de uma forma, e essa forma se chama o amor. Amém. Porque quando o amor de Cristo preenche os nossos corações, aí finalmente nós estamos plenos, aí finalmente nós temos vida em abundância, aí finalmente nós temos paz, aí sim o nosso Shalom fica bem todo, aí sim a gente tem a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Cristo é o que completa os nossos corações. Amém. Esse é o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento. Porque, sinceramente, para as pessoas que não têm Cristo, talvez simplesmente estar alimentado, vestido, ter dinheiro, ter algum tipo de reconhecimento, algum tipo de fama, talvez isso para alguns seja algo que dá uma aparente paz.
Mas não é justamente sobre essas coisas que em Mateus capítulo 6 Jesus falava. Quando ele dizia para não nos preocuparmos com o que haveríamos de comer ou de vestir, que os pagãos se preocupavam com essas coisas, e ele termina no 33 dizendo: busquei, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A paz do Senhor Jesus é algo que transcende os limites dessa terra e o da simples existência. Amém? Amém. Meu Deus do céu. E as pessoas andam por aí tão preocupadas com a marca que vão deixar nessa geração, com o seu legado, até com as saídas pegadas de carbono. Mas Jesus nos chama a viver uma vida que deixe pegadas para a eternidade, a viver de uma forma que as nossas atitudes levem outros a crer em Cristo. Pessoas que caminhavam para o inferno e agora começam a caminhar na direção do céu. Ele diz, Filipenses capítulo 4, versículo 7, sobre a paz que excede todo entendimento. Porque aí, quando Jesus estava pregado naquela cruz, quem olhasse podia dizer: mas esse Jesus, ele não é o Messias, porque cadê o Shalom, cadê a paz? Ele está pregado numa cruz. Mas a paz de Cristo excede todo entendimento. Porque ele estava pregado por um propósito. Glória a Deus. Que era salvar você. Amém. Mas ele não ficou ali. Ele venceu. E ele está hoje à direita do Pai. Aleluia. Ele intercede por você. Glória a Deus. Ainda no Antigo Testamento, ou melhor, voltando para lá, o Senhor concedeu à linhagem de Davi segurar o cetro de governo, mas só até que ele viesse o verdadeiro dono. Em Gênesis 49:10, os patriarcas profetizam: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Pensamos assim: coisa boa, linhagem de Davi. Não, a linhagem de Davi estava segurando algo que no final nem era dela. Ele só estava segurando por um tempo até que viesse aquele que era o verdadeiro detentor do poder e da autoridade e que reina pelos séculos e pelos séculos. Aleluia. E aquele povo de Israel passou por reveses de graça e desgraça. E o profeta Jeremias declarou em Jeremias 23, 5 e 6: dias virão, declara o Senhor, em que farei surgir para Davi um renovo justo. Um rei reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Porque da descendência de Davi tiveram reis bons e maus, mas quando Jesus segurou o cetro do governo em suas mãos, nunca mais as coisas se perderam. Em Isaías 11, 1 a 5 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará. E o que dizer quando nós olhamos para Daniel? Daniel, ali no capítulo 2, ele nos fala a respeito de uma estátua, uma grande estátua. Ela representava vários reis que viriam: reinado babilônico, reinado persa, reinado grego, reinado romano. Mas fala que uma pedra sem ajuda de mãos seria lançada naqueles pés que simbolizavam o Império Romano. Cristo veio, nasceu, se manifestou nos dias do Império Romano, e ele é aquela pedra sem auxílio de mãos, esmaga os pés da estátua, toda a estátua cai, a pedra cresce até que domina a terra. Está falando o quê? Que Jesus veio, Jesus venceu os impérios, Jesus se estabeleceu, Jesus cresce, e a igreja de Jesus cresce. Aleluia. E todos serão subordinados a ele. Amém. E mais uma vez, Daniel tem outra visão, no capítulo 7, de animais para lá e para cá, e nos diz, no finalzinho, vi 4 seres, vai falando, e no final diz: olhando as visões, vi como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Bom, agora que a gente já viu bastante, vamos lembrar um pouquinho do Novo Testamento. O anjo aparece, anuncia para Maria, nós temos isso, não vou fazer a leitura, para não nos delongarmos.
Ou até vou fazer Lucas capítulo 1, versículos 26 até o 38. João Batista já estava no ventre de Isabel, e agora o anjo aparece para anunciar a Maria, e ele fala: no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da cidade, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, e segue o texto nos falando a respeito dessa concepção que ela teria. Ela se assusta, ela corre para sua prima, e é muito interessante que quando Maria grávida chega perto de Isabel grávida, João Batista e Jesus no ventre de suas mães, e João Batista se estremece no ventre. Pastor, o que você acha de tão interessante João Batista se estremecer no ventre? É que um feto dentro da barriga foi capaz de reconhecer que estava diante do Senhor e Salvador. E você que já é grande barbado de olhos abertos, às vezes está. E ele se estremece diante de Jesus. Ele vibra de alegria diante de Jesus. Meu Deus do céu. Aí você sabe da história que eu contei semana passada a respeito de José. José se assusta, mas o anjo aparece para ele, conversa com ele. Depois vem toda aquela parte do decreto do rei, que eles deveriam fazer o recenseamento. José sai da sua cidade. Aí tem aquele filmezinho que conta de uma forma divertida, né? Estrela de Belém. E eles vão até lá fazer o recenseamento. E Jesus nasce. Jesus nasce naquela estrebaria. Em outros lugares não tinha espaço para ele. Talvez hoje falar de Jesus pareça ser uma coisa que não encontra muito espaço. As pessoas querem ouvir de uma filosofia, de uma energia, de que tem que respeitar tudo, de que tem que não sei o quê. E às vezes não tem espaço. Mas ali estava Jesus. Amém. Ali estava Jesus. O Senhor envia o seu destacamento de anjos para preparar um coral, e eles cantam, os pastores veem aquilo, aquela estrela é destacada. Eu sempre gosto de reforçar que havia música no Natal, havia luz no Natal, e há quem questione que não tinha comida. Eu digo, não, Jesus mamou. E ali estava o aconchego da família. Ali estava a família. Mas que resultados tudo isso trouxe para as nossas vidas? O resultado é que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus havia entregue a autoridade sobre a terra para o ser humano. E o ser humano fez o que em Gênesis 3? Sublocou a autoridade da terra para o diabo. A autoridade da terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, tinha sido dada por Deus ao ser humano. Em Gênesis 3, o ser humano faz um negócio lá e faz a sublocação da terra no diabo. E aí, quando Jesus morre naquela cruz, na forma de um ser humano, certo? Ele pega de volta a autoridade. Aleluia. E ele faz o quê? Entrega para a igreja. Amém. Jesus entrega a autoridade para a igreja. E hoje nós, igreja de Jesus, somos autoridades sobre essa terra. Amém. Por isso que você pode orar pelos enfermos eles serem curados, pelos endemoniados eles serem libertos. Por isso que hoje você pode abençoar aqueles que estão ao seu redor. E intervenções sobrenaturais acontecerem, porque a autoridade está sobre a igreja de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Jesus, além disso, tomou sobre si os nossos pecados. E como diz Isaías, capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. E hoje nós podemos estar aqui em paz. Glória a Deus. Hoje nós podemos conversar com Deus de forma direta, entrar no Santo dos Santos, aquilo que antes só podia ser acessado uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, porque Cristo fez isso por nós. Amém. Eu não sei você, mas eu só tenho que dar graças a Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A ira de Deus foi derramada sobre ele. E ele precisou morrer por nós, porque assumiu os nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Ele recebeu o nosso pagamento pelos nossos pecados. Bom, se tudo isso aconteceu, qual que é a nossa parte agora? Já que tudo isso que Jesus fez está consumado, já que a gente já está no finalzinho da Bíblia. Se nós pegarmos toda a história da Bíblia, do começo ao fim, a gente vai perceber que quase tudo já está cumprido. Tem pouca coisa da Bíblia para acontecer ainda, em relativo ao que já aconteceu. É interessante como as pessoas não conseguem crer na Bíblia, sendo que, sei lá, os 90% já aconteceu. Ao longo de milhares de anos, ela vem se manifestando fiel. E tem só um restinho faltando para se cumprir. E eu te pergunto, será que esse restinho vai se cumprir justo na nossa geração? E nós nos encontraremos com Ele nos ares? Aleluia! Meu Deus! Já que Ele fez tudo isso, o que resta para nós? Eu te conto. Primeiro, vamos celebrar o Natal? Amém. Vamos comemorar o Natal. Aleluia. Vamos celebrar que Ele fez tudo isso. Vamos celebrar que a Bíblia é essa grande seta que aponta para Cristo. Vamos comemorar, vamos celebrar, vamos fazer festa. Amém. É Jesus. Segunda coisa, vamos honrar tudo que Ele já fez, vivendo uma vida à altura, pelo menos daquilo que a gente conseguir, porque mesmo o nosso máximo ainda é pouco. Vamos tentar viver uma vida à altura de Cristo. Aleluia. À altura de tudo que Ele já fez por nós. Terceira, vamos fazer a nossa parte, porque tem tanta gente ainda precisando ouvir de Jesus. Amém. E eu vou insistir de novo. Talvez você possa começar a sonhar em ganhar seus vizinhos para Jesus, Amém. em auxiliar lá na sua célula, seu discipulador, seu anfitrião. Deixa os sonhos voltarem ao teu coração, porque Natal é tempo de sonhar. Aleluia. Deixa voltar a renascer. Volte a ser criança, no sentido positivo da expressão. Não palhaço. Mas o reino dos céus é dos que se assemelham a elas. No sentido de que ninguém pode ver o reino dos céus se não for como elas. Volte a ser aquela criança que olha para Cristo e os teus olhos brilham. Amém. Volte a ser aquela criança que quando vê os perdidos chora por eles. Pode ser aquela criança que se ajoelha em casa e chora arrependido dos seus pecados. E o futuro? Bom, se o bastão ficou com a descendência de Davi até que chegasse o verdadeiro dono dela, agora o bastão está com a gente. Se a autoridade ficou com a geração de Davi até que nascesse o Messias, pois bem, o Messias, ele voltou ao céu, continua sendo cabeça, mas não deixou na terra como corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Hoje a autoridade da terra está sobre a igreja. E está na hora da gente fazer alguma coisa. Amém. Está na hora da gente fazer a diferença por onde a gente passa. Amém. Porque Cristo se manifesta nessa terra através de você. Se a igreja é o corpo de Cristo, ou você é braço, ou você é perna, mas você é a expressão de Cristo. E as pessoas vão ver Jesus ao olhar para você. Amém. Natal está aí. E as pessoas vão ver Jesus através de você. Aleluia. É através das palavras que vão sair da tua boca que o menino Jesus vai nascer no coração de alguém nesse Natal. Glória a Deus. É através das suas palavras que as pessoas vão conhecer a Cristo. Pastor, mas o que eu vou falar? Ele disse, na hora que vocês forem falar, não se preocupem. Na mesma hora, eu vou lhes dar. Aleluia. Você é como um grande saco que vai enchendo de versículo, meu irmão. E na hora que precisar falar, o Espírito Santo bota a mão lá dentro da tua boca, junto o versículo certo, bota para você. Amém. Você será usado. Aleluia. Seja usado. Você é a expressão de Cristo nessa terra. Muitos virão através da sua Amém. vida. Amém. Em nome de Jesus. Gerações antes de nós comemoraram o Natal. O Natal, há muitos anos atrás, era uma data tipo como hoje tem o Carnaval. Há muitos anos atrás. E as pessoas faziam a festa do solstício a deuses pagãos, mas os crentes começaram a botar tanta pressão no sentido positivo, evangelizar, pregar, que foi se esquecendo do paganismo e foi transformando o Natal na celebração do nascimento de Cristo, ainda que a gente não saiba exatamente o dia que ele nasceu. É como se a gente, de tanto fazer retiro na época de Carnaval, daqui a pouco o povo daqui a uns 200 anos esquecesse que existia Carnaval e só lembrasse. Ah, é feriado no retiro. Amém. Está chegando em fevereiro. Ah, fevereiro tem o feriado no retiro. Aleluia.
esquecesse que um dia foi feriado de carnaval. Tipo isso aconteceu com o Natal. Gerações antes de nós celebraram o Natal. Gerações, seus pais, seus avós, criaram memórias em você. Memórias, às vezes, de árvores enfeitadas, de banquetes, e aquilo foi entrando no teu subconsciente que Natal era uma coisa importante, que Natal era uma coisa boa. Agora está na nossa vez de marcar essa geração. Amém. Agora está na nossa vez de gravar isso no coração dessa geração. Em nome de Jesus. E nós não podemos perder o Natal. Aleluia. Se as gerações antes de nós conseguiram transformar essa data de uma data pagã em uma data cristã, converter o feriado, por que a gente vai perder o feriado? E deixar que as pessoas pensem que é só uma festa do consumismo? Não. Natal é hora de comemorar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Tem um senhor amigo meu que ele sempre fala: Feliz Jesus nesse Natal. Feliz Jesus nesse Natal. Essa é a nossa. Os marcos que vieram antes de nós. Vamos falar dos um pouquinho mais recentes. John Wesley, Billy Graham, Reinhard Bonk, David Shaw, deixaram suas marcas. Agora é a vez da gente deixar as marcas de Cristo. Amém. É a nossa vez, essa é a nossa hora. Essa é a nossa hora. Amém? Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você pode se colocar de pé, já estamos indo para o encerramento desse culto. Eu só geralmente peço para você levantar, para não se distrair, fechar os olhos, para não se distrair, aliás, e levantar para não ser tomado por sono, por cansaço. Eu queria que você refletisse nisso. A Bíblia inteira é uma grande seta que aponta para Jesus. Quase tudo que está escrito na Bíblia já aconteceu. Por que nós vamos duvidar do restinho que falta? Ou por que a gente seria, não sei que palavra usar para isso, tão pouco esperto, de que se quase tudo já está cumprido, não ler o que falta e saber o que vai acontecer e nos preparar. As profecias inteiras apontavam que Jesus viria, que Jesus viria, que Jesus viria. E gerações sonharam em viver os dias do reino do Messias. Mas ele já veio. E nós vivemos os seus dias. Nós vivemos no Novo Testamento. Nós temos a oportunidade de experimentar coisas que os patriarcas almejaram. Abraão viu só pela fé. Noé viu só pela fé, mas nós vivemos a era da igreja. Aleluia. Vamos fazer valer a pena. Gerações antes de nós fizeram a sua parte. Essa é a hora de nós fazermos a nossa parte. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem nesse lugar, Senhor, e nos leva de novo a sonhar, e nos leva de novo a ser a geração que não vai perder o Natal, mas que vai anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, e que não há outro como Ele, que não há outro tão grande como Ele, que não há outro tão maravilhoso como Ele. Podemos cantar de novo aquela Jesus? E que não há outro como Ele. Nós somos o povo. Quem sabe, nós somos a geração que vai experimentar o arrebatamento. Quem sabe vai ser nos nossos dias. Quem sabe está prestes o anticristo a assumir, mas isso não é motivo de pavor para nós. É verdade. Que seja de um jeito ou de outro, nós sabemos o final da história. E o final da história é com o diabo no lago de fogo. E com os filhos de Deus na eternidade. Aleluia. Seja qual for a sua visão escatológica, o final mesmo é os filhos de Deus com Cristo pela eternidade. Eu quero convidar você agora para Ele com essa canção.